O investidor, ele sente dor quando ele perde, mais do que ele sente felicidade de uma alta, né, de mesma magnitude. Continuando a nossa série aí sobre vieses comportamentais, assim, como eu falei, tem vários vieses, né? Mas esse para mim talvez seja um dos meus favoritos, assim, como ele faz sentido no dia a dia do mercado financeiro. Que se chama aversão à perda míope. E também junto eu vou reforçar aí um pouquinho sobre a teoria do prospecto, que a gente falou naquele primeiro vídeo, que você pode conferir clicando aqui embaixo, né, o primeiro vídeo da série, que a gente faz o comparativo. Mas tem um nome, né? O segundo ponto a gente comparava a parte, aliás, o primeiro ponto, né, que as finanças modernas, o investidor tinha aversão a risco, e nas finanças comportamentais fala que o investidor tem aversão à perda. O nome essa teoria que prova que o investidor tem aversão à perda, em vez de ter aversão a risco, chama teoria do prospecto. Né? E relembrando, né, o que era isso? O Daniel Kahneman, no livro dele, né, no Rápido e Devagar, ele mostra, através dos estudos que ele apresenta, inclusive no livro, que o investidor ele sente dor quando ele perde, mais do que ele sente felicidade de uma alta, né, de mesma magnitude. E essa relação ela é mais ou menos de 2 a 2,5 para 1, ou seja, a dor que a gente sente quando o mercado cai, né, digamos 1%, para a gente ter a mesma felicidade, né, e traga a gente, digamos, de novo para um estado neutro inicial de felicidade, teria que ser uma alta de 2,5, né? Então a gente perde 1%, ganha 2,5%, a gente volta para o nosso estado inicial de felicidade. Então eu convido nesse vídeo aí a gente fazer a construção desse viés da aversão à perda míope, tá? Então, através da teoria do prospecto, que eu acabei de falar para vocês, a gente entende que, primeiro, o investidor ele tem aversão a perdas, e isso é cientificamente comprovado, tá? Depois, a gente tem um outro viés, que é o viés da miopia, tá? Que é a nossa incapacidade, a nossa falta de habilidade de enxergar o longo prazo, né? A gente foca muito no curto prazo, inclusive a gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo, né? Isso aí é um viés, então, comportamental da miopia. Então, a gente continuando nossa construção, primeiro, a gente tem que o investidor ele tem aversão a perdas, e agora a gente viu pelo viés da miopia que o investidor, além de ter aversão à perda, ele também foca muito no curto prazo. Depois, continuando a construção desse viés, a gente tem o viés do presente, tá? O viés do presente fala que a gente tem uma urgência por gratificações imediatas. Então, além do investidor ele ter aversão à perda, focar no curto prazo, ele ainda busca por gratificações imediatas. E aí eu vou convidar vocês, eu vou adicionar um quarto ponto aí, tá? Então a gente formou esses 3 conceitos, e aí eu vou trazer um quarto ponto para vocês. Estatisticamente, o mercado ele é positivo em 52% dos dias, 60% dos meses e 95% das décadas, né? Então vocês concordam que quanto mais, dependendo da frequência que a gente olha para os nossos investimentos, se você olhar a cada 10 anos, muito provavelmente você vai ver a sua carteira sempre positiva, né? Agora, se você olhar todo dia, um dia você vai ver uma perda, vai ver movimentos negativos, no outro você vai ver movimentos positivos. Então, dependendo da frequência que a gente olha os nossos investimentos, a gente pode se deparar com muito mais movimentos negativos do que se a gente olhasse em períodos de tempo mais dilatados, né? E aí que a gente forma a aversão à perda míope. No momento que a gente olha com mais frequência nossos investimentos e a gente se depara com mais movimentos negativos, automaticamente a gente tem mais dor, né? E muitas vezes esses movimentos negativos eles acabam fazendo o investidor perder aquela confiança nas suas estratégias de longo prazo, né? A confiança nas suas estratégias de investimento de longo prazo. E o viés da aversão à perda míope fala justamente isso, que é perder os ganhos de longo prazo, certo? Devido às dores
das perdas de curto prazo, né? Então esse viés para mim ele faz muito sentido, ele não está no livro do Daniel Kahneman, ele está nesse outro livro aqui, tá? Que é Behavioral Finance for Private Banking, tá? Ele foi a primeira vez que eu tive conhecimento dessa versão A Perda Míope, mas no momento que eu li ele, falei, realmente foi também transformador, porque ele faz muito sentido, né? A gente vê como os investidores, né, os clientes aqui dentro, eles acabam focando muito no curto prazo, né, tomando as decisões e acabam tomando decisões baseadas em movimentos de curto prazo e perdendo movimentos de longo prazo, né? Isso aí também acaba, às vezes, até moldando os profissionais do mercado financeiro, como os gestores de fundos, os próprios assessores de investimento, né, que por entender, por saber e perceber que os seus clientes, né, os seus cotistas, eles acabam focando muito no curto prazo, eles também tentam entregar resultados de curto prazo, né, atrapalhando resultados melhores e mais consistentes de longo prazo. Conhecendo esse viés e já conhecendo, né, como que eu me policio para não mudar o perfil na hora que vier a exposição na tela? Eu acho que tudo isso aí, claro, é um treinamento, né? Por exemplo, assim, até eu que já estudo há anos as finanças comportamentais, eu não simplesmente volta e meia eu vejo quando eu estou tomando uma decisão, muitas vezes eu percebo que eu posso estar enviesado, né? Então, assim, não pense que você entendendo mais de finanças comportamentais, que simplesmente os vieses não vão agir sobre você. Eles continuam agindo. Apenas a minha percepção e meu entendimento é maior, então eu consigo entender que você deve ter sempre um mindset de crescimento, né? Então, buscar por mais informação disponível, entender que muitas vezes você vai estar enviesado na sua tomada de decisão, isso já é um bom começo. Buscar sempre o debate criativo, né? Então, quando você está pensando em mudar de perfil, conversem com outras pessoas, né? Estudem o passado, vejam o que aconteceu, também é uma boa maneira de você entender isso, né? Então pega, sei lá, uma crise. Pô, várias crises a gente viu que caiu e geralmente o pessoal vende, efeito manada, um monte de gente agindo da mesma maneira. Pensa, vê se realmente aquilo faz sentido, né? Você agir daquela maneira, né? Buscar informações contrárias é importante também e principalmente ter a humildade intelectual de mudar de opinião. E aí eu acrescentei ali no final até de você ter planejamento, ter processos e ser comprometido com eles. Então, por exemplo, quando você começa o seu processo de investimento, você tem lá seu plano, seu planejamento, né? Então, tenham isso bem definido. Por exemplo, você vai lá e você começa a investir. E aí você estressa esses cenários. Se subir, qual que vai ser? Como é que eu vou agir? E se cair? Como que eu vou agir? Né? Você planeja isso, você define esse processo antes das coisas acontecerem, né? E aí fica mais fácil. Então, e seja, né, comprometido com esse processo. Não adianta você traçar todo um processo de tomada de decisão, né, ter o planejamento, mas na hora que tiver que colocar ele em prática, você não estar comprometido com isso e mudar todo o plano, né? Então, mantenha o plano. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários aqui do que você achou, se faz sentido esse viés para você, deixando seu feedback também, que é super importante para a gente.